equações exponenciais. Olha só, é o que eu tinha falado para vocês desde o começo. Não adianta se ter uma equação exponencial, se pegar uma equação exponencial para fazer, se você não conhece as propriedades de potência. Tá? Então eu vou revisar mais uma vez as propriedades de potência. Tá? Então olha só. Revisando propriedades da potenciação. Então, olha só, se eu tenho uma multiplicação de bases iguais, a regra me diz o quê? Que eu devo conservar a minha base, tá? Eu conservo o que é igual e somo os meus expoentes. Então a gente vai ter o quê? M mais N. Isso eu estou usando letras, que é o que basicamente a gente vai usar nas equações exponenciais. Mas se o exemplo trouxesse com números, somaria da mesma forma. Ah, se eu tivesse aí, ó, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3, certo? Eu teria o que aí? 2 como base, que é igual, e soma 5 mais 3. Então eu teria 2 elevado a 8, certo? Isso como primeira propriedade, tá? Multiplicação aí de quê? De bases iguais. Multiplicação de potências de mesma base. Certo? Então, isso como primeira propriedade. A segunda propriedade me traz o quê? Se eu tiver uma divisão de bases iguais, se eu tiver um A elevado a M, dividido por A elevado a N. Lembrando, toda divisão é uma? Toda divisão é uma fração. Fração. Toda divisão representa uma fração. Então eu posso mostrar isso aqui de que forma? Eu posso mostrar isso A elevado a M sobre A elevado a M. Pode vir dessas duas formas para você. E isso, como é que eu posso representar? Conservo a minha base e subtrai o expoente. Então M menos N. Tá? Se eu tiver um exemplo qualquer aí, usando números aí, eu teria 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 3. Isso me daria o quê? 2 elevado a 5 menos 3. Isso me daria um 2 elevado a 2. É igual a 4. Tá certo? Então eu teria esse resultado daí. Isso daí é o quê? Uma divisão de potências de mesma base. Então, ó, já se vai aí duas regras de potências. Uma quando eu tiver a multiplicação de bases iguais, outra quando eu tiver a divisão de bases iguais. Dúvida até aí sobre essas duas propriedades? Então toda vez que você encontrar, é obrigatório. Encontrou lá, olhou, viu que as bases são iguais. Há uma multiplicação ou há uma divisão, usa a regra. Se é multiplicação, eu somo. Se é divisão, subtrai. Não, nesse caso aí não. Tá? Então veja só, vamos aí para a terceira propriedade. Tem uma multiplicação, tem uma divisão, agora eu tenho uma potência de uma potência. Então se eu tiver aqui, ó, A elevado a M elevado a N. Certo? Então, isso daqui representa o quê? Uma potência de outra potência. E aí a regra me diz o seguinte, eu conservo a base
e multiplica os expoentes. M vezes N. Certo? Então, se eu tiver isso daí por números, eu teria o quê? 2 elevado a 5, elevado a 7. Ah? Então, conserva a base, que é 2, e multiplica os expoentes. 5 vezes 7. Eu teria isso 2 elevado a 35. Ah? Então, isso aí como resultado final. Então, isso representa uma potência de potência. Fala. Quando vê aquelas potências, tipo, 2 elevado a um número muito grande, tu passa Como é? quando vê um número elevado a um número muito grande, você não vai ficar tipo 2 vezes 2. O que Certo. é que você faz aí? Deixa em forma de potência. Deixa em forma de potência. Por exemplo, imagine que você calculou um resultado qualquer lá e o resultado deu 2 elevado a 1236. Você vai calcular isso, é? Não. Você não é doido. Ah, porque eu mesmo. Depois eu vou trazer para uma questão que está na prova de fala de 2013, parece. Que era um número assim, com uma elevado a um número alto. Certo. Eu multiplicava por outro número também, que era decimal já, mas estava elevado a outro número alto também. E não era da mesma base. Aí depois trazer. As bases não eram iguais? Não, aí a gente tem que olhar o que a questão queria. Porque aí ele pode trazer, por exemplo, eu podia trazer um número como esse daqui e dizer assim, qual a metade desse número? Muita gente chega para olhar esse número daqui, aí vai querer calcular realmente o número para depois dividir por 2. Ora, metade é dividir por 2. Se é dividir por 2, a base é igual. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1236 menos 1. Não é? Potência de mesma base. Divisão de mesma base. Conserva a base, que é 2, subtrai 1236 menos 1. Logo, a metade disso daqui é 2 elevado a 1235. Vai ser a metade. Certo? Lembra que você fez isso ano passado e colocou 2 elevado a 21? E Sim, todo mundo sim. fez o cálculo? Aí todo mundo foi fazer 2 elevado a 21, né? Mas basta usar a propriedade de potência. Certo? Então veja só. Se eu tenho agora um valor em raiz, por exemplo, se eu tenho aí A elevado a M, a raiz enésima disso daí. Hã? E aí? Como é que a gente calcula isso daí? A elevado a... Conserva a base, né? E transforma o expoente em expoente fracionário. O expoente do número que está dentro da raiz aí, tá? Do radicando, é o numerador da fração do expoente. E o índice da minha raiz, o número que aparece aqui, é o denominador. Tá? Então aí eu transformo em expoente fracionário. Imagine que se isso fosse por números aí, vamos botar assim, a raiz de 8, tá? Ou você tem duas opções aí, tá? Ou você coloca aqui como 8 elevado a 1 sobre, quem é o índice aqui da raiz que eu estou aparecendo? 2, né? Tá? Ou você pode fatorar esse 8 aqui. Então, fatorando 8, você vai ter a raiz de quê? De 2 terços. Certo? E aí, como é que vai ficar isso? 2 elevado a 3 sobre 2. Certo? Então, você vai ter dois resultados aí que você pode usar. Vai depender de qual base você quer. Tá? Nesse caso, se eu quiser a base 8, eu uso dessa forma. Se eu quiser a base 2, eu uso dessa forma. Tá? Lembrando de uma coisa, pessoal. Aí o cara vem perguntar, ainda tem gente que ainda vai fazer essa pergunta ou não vai fazer na prova porque não sabe fatorar. O que é fatorar? É você pegar o número que você quer aí, ó, um determinado número, 8 no caso aí que a gente tem, dividir pelo menor número possível. Tá? No caso seria 1, né? Só que o 1 a gente não vai dividir, porque dividido por 1 é a mesma coisa, né? Que é ele mesmo.
Então, eu vou tentar por 2 aqui, isso é um número par, por 2 dá, né? Dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Então você vai ter, ó, 2 elevado ao cubo. Tá? Então tá aí, ó, 2 elevado a 3. E aí, transformando, é só pegar ó, o índice do radicando sobre o índice da raiz. Tá? Ou melhor aqui, ó, o expoente do radicando sobre o índice da raiz. Então, ó, fatorar isso daí. Qualquer número que você pegar, querendo uma fatoração, façam aí. Então, aí, ó, transformação de uma raiz em um expoente fracionário. Certo? O que a gente tem mais aí? O que a gente pode utilizar aí? Vamos utilizar o seguinte, ó. Se eu tenho aqui A vezes B elevado a M. Isso aqui eu posso colocar de que forma? Posso colocar isso A elevado a M vezes B elevado a M. Pessoal, o cara diz assim, é uma besteira fazer isso daqui, né? Só que nas operações de equações exponenciais, vocês vão precisar de mais disso. E tem hora que para achar a base que você quer, para fatorar o que você quer, você precisa utilizar justamente isso aqui. Quando você vai mais usar isso na parte de log, quando a gente começar a falar aí de logaritmos, voltar para logaritmo, para as propriedades de logaritmo, a gente vai precisar fazer isso aqui, ó, transformar o que é um número só em um produto. Tá? Isso aí a gente vai precisar. E aí, lembrar que se ele está elevado a um único expoente, eu posso separar cada um com seu expoente. Vamos ver isso com o número aí. Se eu colocar aqui, ó, 2 vezes 3 elevado a 2. Eu posso calcular isso de duas formas. Eu posso calcular isso da seguinte forma. Multiplicando os números de dentro primeiro. 2 vezes 3 que dá 6 elevado a 2. E 6 elevado a 2, que é 6 vezes 6, isso igual a 36. Ou eu posso calcular seguindo a propriedade, ó. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, ó. Cada um com seu expoente, ó, como diz a propriedade. A elevado a M vezes B elevado a M. Ó. E aí eu vou ter como resultado 2 elevado a 2, 4, vezes 3 elevado a 2, 9. E 4 vezes 9, 36. Então, eu tenho o mesmo resultado. Certo? Então, aí, ó, olhando da forma numérica, a propriedade é realmente válida. Tá certo? Se eu tenho um produto, tá, elevado a um único expoente, eu posso separar cada fator desse do produto, cada um com o seu expoente. E o resultado final é o mesmo. Certo? Então, veja só. Tenho aí primeira, segunda, terceira, quarta propriedade. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, 5 propriedades. A sexta e última do que a gente pode trabalhar aí, um expoente negativo. Tá? A gente tem um expoente negativo aí. Se a gente tivesse um expoente negativo, o que aconteceria? Dá uma olhada aí. A elevado a menos 1. Certo? Então, tendo A elevado a menos 1 aí, como é que a gente pode calcular isso daí? Para que serve o negativo no expoente? Para inverter a base. Né? Negativo só serve para isso. Por exemplo, você pode usar um expoente negativo onde você quiser. Por exemplo, eu posso dizer assim: Milton é bonito. Né? E eleva o expoente negativo. O que acontece? É feio. Que é a verdade, né? Que é a verdade, entendeu? Então, ó, se eu usar aqui, esse A elevado a menos 1, ele está sobre 1. Né? Então, como é que se eu usar, se eu ativar, é como aquela situação. Se eu ativar esse botão daqui, por exemplo, se eu ativar no controle remoto o botão de power,
né, da televisão, ela vai ligar. Se ativar de novo, ele vai desligar. Né? Nesse caso daqui, eu tenho -1. Se eu ativo esse -1, o que vai acontecer aqui? Inverte, né? Vai ficar 1 sobre A elevado a 1. Esse 1, ó, que está como expoente, se torna positivo. Pode, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Quando for 1, se for outro número, você tem que calcular a potência dele. Tá? Por exemplo, ó, vamos usar isso aí com número. Se eu tiver aqui 2 sobre 3 elevado a -2. Tá certo? O menos aí só serve para quê? Para inverter a minha fração. Né? Então, se eu tenho 2 sobre 3, como é que vai ficar essa fração? 3 sobre 2 elevado a um 2 positivo. Certo? E aí, calculando esse expoente aí ao quadrado, 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. 2 ao quadrado, 4. Então, ó, para que serve o expoente negativo? O expoente negativo só serve para inverter a fração. Certo? Então, dúvida quanto a isso aí, pessoal? Dúvida quanto a qualquer uma dessas propriedades? Dúvida?